Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma palavra do Evangelho. Você que não é inscrito, inscreve aí no nosso canal, divulga essa mensagem, aperte a opção todas, para que para esse vídeo possa ser notificado pelo YouTube, para outras pessoas compartilhar essa palavra. Dá um joinha também, que é muito importante. Você que tem chegado novo aí no nosso canal, é um prazer receber você aí. Esse canal tem crescido, porque você faz parte desse canal. Eu fico grato pela sua oportunidade de nos seguir aí e junto participando nas mensagens embaixo aí, nos comentários. E é sempre um prazer estar junto com vocês nesse canal. Hoje nós temos um tema aqui, meus irmãos, nunca tivemos debaixo de delitos de pecado. Opa! Porque quando eu entendia o Evangelho de uma maneira que me passaram para mim, eu sempre me via debaixo de delitos e pecados. E aí sempre a gente trabalhava todo dia pedindo perdão. A Bíblia diz que Cristo não é ministro de pecado. O sacerdote, ele oferecia o sacrifício que nunca poderia tirar pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus ofereceu o único sacrifício e aniquilou para sempre o pecado. Então nós vamos estar lendo aqui Efésios capítulo 2, versículo 1, para a gente começarmos. Que diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Paulo está escrevendo para quem? Não adianta nós queremos encaixar dentro desse texto que Paulo não tinha em mente o Brasil. O que Paulo tinha em mente? Os pecados. Quem era pecador? Todos aqueles que nasceram antes da cruz. Pertencia à velha criação de Adão, que carregava esse pecado. Mas quem estava aprofundado nesse pecado? Era a nação de Israel, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Como o pecado abundou? Vindo a lei. Até a lei, Paulo diz em Romanos capítulo 5, já estava o pecado no mundo. Mas o pecado não era levado em conta, não era cobrado aonde não tinha lei. Vindo a lei, eles morreram. Então, aqui em Efésios está dizendo que ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O resgate não foi para nós, foi para eles. Quem estava debaixo dos delitos e pecados? Quem tinha a lei de Moisés e aonde abundou o pecado? Quando a lei condenou o pecado. Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Para nós estarmos em pecado hoje, nós teríamos que ter nascido debaixo da lei. Alguém está debaixo da lei de Moisés? A lei de Moisés não era para todas as nações na época, era para apenas uma nação. Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Cristo, ele nasceu debaixo da lei. Ele pertencia à religião judaica. Ele nasceu sendo judeu e ele veio na plenitude dos tempos, debaixo da lei, para quê? O verso 5. Para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quem recebeu a adoção de filhos? Foi nós aqui no século 21 ou foi eles que estavam debaixo da lei? Porque sempre quando nós fazemos essa leitura, nós queremos nos encaixar dentro do texto. Não adianta, meus irmãos.
Ele não escreveu para você. Quem estava debaixo dos delitos e pecados era quem tinha nascido debaixo da primeira aliança. Nós não nascemos debaixo da primeira aliança. Nem os gentios foram resgatados pelo sangue. Quanto mais nós, os gentios, foram resgatados pelo sangue. Jesus morreu para resgatar os gentios de quê? Eles estavam debaixo da primeira aliança. Ele morreu para resgatar um povo. Quem era esse povo? Hebreus capítulo 9, versículo 14. Nós vamos ver para quem que foi o resgate pelo sangue. Mas eu não aceito, meus irmãos, não é questão de aceitar. Ou você crer na Bíblia, ou você quer encaixar nela, fazer uma leitura sua, que hoje geralmente nós somos taxados de herege, mas as pessoas não têm coragem de pegar o texto e examinar para ver realmente se a heresia está lá ou se ela está em mim. Então, para quem foi os resgate pelo sangue? Será que foi para o Brasil? Será que foi para os gentios? Ou será que foi para alguém que estava debaixo do primeiro pacto? Quem recebeu o primeiro pacto no Monte Sinai? Foi os gentios? Foi os Estados Unidos? Ou apenas uma nação que saiu do Egito que recebeu o primeiro pacto? Eles estavam debaixo do primeiro pacto. Eles precisavam ser resgatados daquela antiga aliança que para Deus já tinha isolado ela. Vamos ver então Hebreus capítulo 9, versículo 14, que diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência deles, para servir ao Deus vivo, porque até ali era sangue de animal, purificava a carne, mas não purificava a mente. A mente dele estava sempre sendo mente de pecador, então purificaria a mente. Verso 15: e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervendo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados receba a promessa da herança eterna. Então, quem recebeu a promessa da herança eterna? É quem estava sem pacto ou quem estava debaixo do primeiro pacto? E se você começar a observar e ler esse Hebreus capítulo 15, versículo 14 e em diante, você vai entender que Deus resgata ele do primeiro pacto que Deus tinha feito quando tirou eles da terra do Egito. Então, para mim e você ser resgatado hoje, qual era o pacto que nós estávamos antes? Fala aí para mim. Então nós não fomos resgatados, meus irmãos, e nem os gentios foram resgatados. O que os gentios receberam foi de graça. Pela graça vocês foram salvos. Salvo de quê? Salvo da barreira que havia entre os gentios e os judeus. Quando a barreira é destruída, a lei é pendurada na cruz e Deus iguala a todos. E agora os gentios, ele recebe esse presente de Deus que eles não tinham. Mas eles não estavam debaixo da lei. Eles estavam afastados de Deus pelo pecado de Adão. Mas o pecado caiu onde estava a lei. Aonde abundou o pecado? Aonde tinha a lei que trouxe as claras o pecado. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E qual era a concepção de pecado para os judeus? Transgressão da lei. Se você está hoje debaixo do pecado, você tem que ter transgredido a lei. Mas e a lei do nosso país? Meus irmãos, a lei do nosso país não tem nada a ver para anular você com Deus. A lei do nosso país é aplicada na nossa vida terrena. Se você não anda de acordo com a lei do seu país,
você é disciplinado, paga a multa, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A dívida foi paga. Quer dizer, a dívida foi paga naquela época e hoje não temos dívida. Todo mundo tem dívida. Não, meus irmãos, você pode ter dívida, eu não tenho. Porque eu já nasci sem dívida. Eles receberam a adoção de filhos quando Deus faz um novo pacto. E quando eu e você nascemos? Já nascemos na família de Deus. Obra consumada. Colossenses 2,13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Então, quando eles estavam mortos em pecado, em delito, Cristo veio e perdoou todos os delitos. Versículo 14. E o que é que ele fez com a dívida? Perdoou. E o escrito? E a tabuleta que estava escrito a dívida? O que Jesus fez com ela? E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, contra eles lá, não tinha dívida aqui do Brasil para nós, nas suas ordenanças. Aonde estavam as ordenanças? Na lei de Moisés. E o que era contra eles? Era a lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte. Pegamos aqui uma mulher no ato de adultério e pela lei, pelo escrito de dívida, essa mulher tem que ser apedrejada. Esse era o escrito de dívida. Versículo 14, vamos repetir para ficar bem na sua memória. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, removeu do meio de nós, removeu do meio deles. Como é que vai aparecer no século 21? E cravando na cruz. A cruz está em pé ou ele cravou na cruz? Cravou na cruz. E como é que nós temos dívida hoje, se a dívida foi pendurada na cruz? É só para quem não conhece Bíblia, né, meus irmãos? Para todos aqueles que crê. Opa! Essa dívida foi paga para quem? Se o cara não cresce que a dívida foi paga, o que ele tinha que fazer? Continuava pagando, mas pagando a dívida que já tinha sido paga. Se alguém chega aqui, paga minha dívida hoje, se eu não acredito, eu vou continuar pagando ela. Mas para que eu vou pagar aquela dívida se ela já foi paga? Eu preciso crer nessa dívida que já foi paga e tomar posse dela e ser beneficiado. Então eles precisavam crer. E se eles não crescem, é o que nós vamos ver o que aconteceria. Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz assim: pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. Então, quando Cristo veio, tinha uma dívida. E ele era que tinha o poder de pagar essa dívida. Mas para quem? Se a dívida foi paga na cruz e agora? As pessoas tinham que crer. E quem não cresce, continuava na dívida e ele seria julgado no ano 70, segundo a lei. O verso 5. Porque Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça que vem da lei, viverá por ela. Se Cristo era o fim da lei, e se alguém não cresce que Cristo era o fim da lei, o que aconteceria com ele? Ele morria pela lei, porque a lei ia condenar ele. Porque ele não aceitou que a justiça estava vindo da fé, mas ele creu que a justiça estava vindo pela lei. Moisés escreveu, olha o que está aqui, o verso 5. Porque Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça, que vem da lei, viverá por ela.
quem foi justo diante da lei? Ninguém. Então todos estavam condenados. E se alguém não cresce que Cristo era o fim da lei, morreria no ano 70 e não dava crédito a essa mensagem de Jesus, e o exército de Roma no ano 70, que foi o juízo de Deus, viria sobre eles e eles não herdavam essa bênção. Eles não passavam do juízo da lei para a vida em Cristo. E se você for ler a história, meus irmãos, essa salvação tinha sido na cruz. Mas havia outra salvação, que era do juízo que Deus traria sobre Jerusalém. Não é um juízo aí a assumir de vista, igual alguns dos nossos irmãos pregam, e eu preguei há muito tempo isso. Mas hoje, glórias ao nome do Senhor, que nós somos libertos desse entendimento e temos plena convicção e com respaldo bíblico que nós estamos exatamente fazendo a leitura correta da Bíblia. E quem não cresce, tudo bem. Se aquele que cresce, o fim da lei era Cristo para a justificação daquele que cresce. E quem não cresce, Simão? Vamos ver então, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, com eles, em que quando éramos ainda pecador, Cristo morreu por nós. Paulo estava dizendo que Deus dá prova do seu amor quando eles eram o quê? Era ou é? Quando eles era é passado. O sacrifício de Cristo perdoou o pecado deles. Agora Paulo diz, quando nós éramos pecador, Cristo morreu ao seu tempo. Versículo 9. Logo muito mais o que, doutor Paulo? Logo muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo de quê? Da ira. O que Paulo tinha em mente, irmão? O sangue de Jesus, quando eles eram inimigos de Deus, Cristo morreu ao seu tempo, resgatou no mundo espiritual. E agora, eles precisavam acreditar que Cristo era o fim da lei, e eles não poderiam mais esperar pela lei a justificação. Senão eles não seriam salvos do juízo, porque como Noé pregou o juízo do dilúvio, Paulo também pregou o juízo que Deus traria sobre toda a terra de Israel. É a mesma coisa. Qual era o castigo deles, daqueles que não aceitassem essa dádiva de Deus dentro de Jerusalém? Nós vamos percorrer a antiga aliança no livro do profeta Jeremias, porque Jeremias já profetizava que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Jeremias capítulo 31, versículo 34, que diz assim: E não ensinarão mais a cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor dele até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então Jeremias já estava profetizando que Deus seria misericordioso com Israel e Judá, com as 12 tribos de Israel. Iria perdoar os seus pecados. Versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome.
versículo 36. Se esta ordem estabelecida, a nova aliança, o perdão do pecado deles, falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então Deus iria fazer uma aliança com o seu povo, com as duas casas de Israel, e se aquela ordem falhasse, o povo de Israel deixaria de ser uma nação diante do Senhor para sempre. Você pode ver quando Cristo chega lá e Paulo entende e diz que não há mais judeus e nem grego, só existe um povo. Então a nação de Israel, meus irmãos, ela deixou de ser uma nação diante de Deus, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência lá, para usar de misericórdia para com todos. Então hoje não existe nação preferida mais, existe um povo de Deus no Espírito. Israel deixou de ser nação porque eles foram destruídos no ano 70. E morreu milhares de judeus lá dentro porque eles não creram nessa palavra. Eles não quiseram dar crédito à palavra de Cristo. E morreu 1.100.000 judeus, se não me falha a memória, que não deram crédito a essa palavra. E eles foram espalhados para todas as nações. Mas algum historiador, Flávio José, ele vai no seu livro, História dos Hebreus, que um povo saiu, que deu crédito à palavra de Cristo, igual a pregação de Noé. Eles escaparam desse juízo, acharam um lugar no muro de Jerusalém, escaparam e viram também as profecias que Jesus tinha profetizado. Quando estiver acontecendo isso tudo, quem estiver na Judéia, fuja. Quem estiver na cidade, saia. Quem estiver fora, não entra, porque esse dia seria dia de vingança para que se cumprisse todas as coisas que estavam escritas. Lucas capítulo 21, do 20 até o 23. Pode ver lá que essas palavras estão lá. Onde nós entramos na história, Simar? Porque aí, pelo que eu estou vendo, hora nenhuma nós incluímos nessa história. Pois bem, se você tem essa percepção, você está começando a entender realmente o propósito de Deus lá no primeiro século. Na deles ou na nossa? Aonde nós entramos? Na história deles ou na história nossa? Então nós precisamos fazer essa leitura. Por quê, meus irmãos? Quando Jesus disse que hoje mesmo estará comigo no paraíso, Ele falou com você? Ele falou com a igreja? Ou Ele falou para aquele ladrão da cruz? Quando Ele falou para Pedro, para trás de mim, Satanás, Ele falou para mim e falou para você? Por que as palavras ruins falou para eles, as boas falou para nós? Tinha uma irmã que sempre quando ia viajar, ela abria a palavra e via que o Senhor falava com ela. E nesse dia ela abriu a palavra e caiu lá. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. A irmã fechou a Bíblia e não foi viajar. Existe pessoas assim, a caixinha da promessa. Onde é que o Senhor fala comigo? Ô filho do cão! Aí ele, não falou comigo não. Meus irmãos, Efésios capítulo 2, versículo 1, para a gente concluirmos. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o que Paulo tinha em mente? Quando eles eram pecadores, Paulo também fazia parte do pecado de Adão. Paulo está trazendo a consciência deles quando ele estava morto nos delitos. Cristo veio e perdoou todos os delitos. E agora, quem se tornava rebelde, filho da desobediência?
porque Cristo era o fim da lei. Todos aqueles que procuravam a justiça própria pela lei estavam em desobediência, não aceitando a nova aliança que Deus falou através de Jeremias e dos profetas, que ele viria e faria uma nova aliança com esse povo. E o verso 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Por que eles eram filhos da ira? Eles poderiam acertar ou quanto errar. Eles não tinham escapatória. Todos aqueles que andavam querendo ser justificado pela lei, eles poderiam acertar alguns pontos, mas eles já eram filho da ira por natureza de Adão. Então Paulo está narrando a situação que eles estavam. E o verso 4, Paulo agora diz assim, mas, sempre esse mais, meus irmãos, é quando Paulo queria chamar a atenção. Olha, você é isso, você é aquilo, você é isso, você é desobediente, mas eu tenho um presente para você. Foi o que Deus fez. Eles eram isso, foi aquilo, Deus perdoou o pecado dele, eles eram filhos da ira, mas o verso 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, eles lá, estando nós, eles, ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quem foi salvo pela graça? Nós aqui ou eles lá? Quem estava em delitos e pecado? Quem era filho da ira para que Deus usasse de misericórdia para com eles? No versículo 4. Eles foram salvos pela graça, tirados da morte de Adão e agora levados para a vida em Cristo. A Bíblia diz que Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida longa, vida eterna. Pela graça eles foram salvos. E agora, o verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então Cristo, quando veio, trouxe a mensagem, aqueles que crescem, passavam da morte de Adão para a vida em Cristo, e saía da posição de morte espiritual, e ressuscitava com Cristo na mente. Sofria uma metanoia, ele se tornava filho de Deus porque creu em Cristo. Para que Deus fez isso? E aonde nós encaixamos nessa história, Simar? Meus irmãos, a história foi deles. Agora, os feitos que Deus fez para com eles, nós precisamos saber o que nós herdamos de lá. Será que nós herdamos o juízo? Eles tinham um juízo eminente, que no ano 70... Deus cobraria o juízo naquela geração. Eu vou cobrar dessa geração, daquela geração. O sangue de Abel, o sangue de Zacarias. Eu vou cobrar dessa geração. Era a geração do século I. Versículo 7, para a gente terminarmos, preste bem atenção. Ele perdoou o pecado deles, tirou eles daquela posição de morte e ressuscitou eles com Cristo. Eles não precisaram morrer, meus irmãos, para ressuscitar. Ele já estava morto no pecado de Adão. E agora Cristo veio dando vida. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida eterna. Não precisava morrer para ter vida. A mensagem de Cristo era a mensagem que dava vida. Para quê? Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, para com eles lá. Então o que Paulo tinha em mente que um dia todo
planeta Terra ia entender a obra que Deus fez no primeiro século. E naquela geração, que é uma geração que viu a glória de Deus, viu o Filho de Deus, e Deus iria julgar aqueles que não crescem nele. E Paulo está dizendo, para mostrar no século vindouro, esse século vindouro tem um prazo? Não. Porque todas as vezes que você abre a Escritura, abre a palavra, você que já foi liberto da religião, você vai ver a riqueza de Deus vindo sobre eles, Deus se fazendo carne, manifestando sobre ele, pagando o preço, tirando eles daquela posição de pecadores e levando para a posição de Deus, para mostrar no século vindouro o que a história nos mostra hoje. Como Deus foi bondoso para com eles, tirando eles daquela posição e levando para a posição de Cristo. Naquela época, eles precisavam de um homem para levar eles a Deus. Cristo veio e levou todos a Deus. Simar, então hoje todos estão salvos. Salvos em que área? Porque a Bíblia diz, Romanos 10, 5, diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Então hoje, quando você olha para a Bíblia hoje, antes da cruz tinha morte espiritual. Depois da cruz, do ano 70, a obra consumada, não existe mais morte. A morte reinou. Reinou é passado. Eu estudei pouco, mas Paulo diz que a morte reinou de Adão até Moisés. E quando durou Moisés? Até a primeira aliança. Quando Cristo veio, o fim da lei era Cristo. Então ali é uma troca das alianças. Então a morte reinou, ela não reina mais. E hoje, qual é a salvação então que nós precisamos entender? É a salvação na mente, para você desfrutar do reino de Deus. O reino chegou lá naquela época. Hoje nós já nascemos nesse reino. João diz, é chegado o reino de Deus. Jesus disse para os discípulos, para eles irem pregar o Evangelho. O que era Evangelho? Boas novas. E o que era boas novas? Vocês vão e diz, é chegado o reino de Deus. Então esse reino, todos aqueles que ouviram ali do 33 até 70, essa mensagem percorreu em toda a terra de Israel e até em outros países também, anunciando que tinha chegado o reino de Deus. E hoje, infelizmente, as pessoas ainda pregam que um dia você vai para o reino. Eu poderia até falar que um dia você vai desfrutar desse reino, você já está nele. Só que você não consegue ver esse reino. Esse reino é o que, Simar? É paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Melhor noite para você. E até uma próxima oportunidade, meus irmãos. Valeu!